Você está no canal do projeto Bem Viver Saúde Pública e Autonomia. A seguir, você vai acompanhar um evento que foi realizado em setembro de 2019, em parceria do projeto com a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. O seminário foi nominado Dos Boticários ao SUS, os desafios da consolidação das políticas públicas de saúde no Brasil. Aqui você vai entender o que foi a história da saúde pública no Brasil antes da implementação do SUS e como que se organiza esse sistema. Acompanhe! Boa noite, pessoal! Nós vamos dar início, então, ao seminário dos Boticários ao SUS, o professor Jean Alves. Ele veio fruto de uma parceria da gente com a Escola de Saúde Pública, o Jean foi super receptivo, recebeu a gente mega bem no mês passado, a gente já teve a experiência de ter 2 aulas maravilhosas com ele, e aí a gente teve a oportunidade de trazer aqui também para a Faculdade de Direito. O Jean, além de professor da faculdade, ele é jornalista, especialista em saúde coletiva e mestre em informação e comunicação em saúde. Então hoje ele vai trazer para a gente aqui mais informações e falar sobre o histórico da saúde pública no Brasil. Boa noite. Boa noite. Agradecer a Cíntia pelo convite, né? A gente acolheu a Cíntia lá na escola. Ela chegou lá curiosa, querendo saber o que era a nossa instituição, né? Que é o nosso lugar de fala. Então é importante marcar um pouco o que é a Escola de Saúde Pública. Então, a Escola de Saúde é uma instituição que está no Estado há 73 anos, foi a primeira escola de saúde pública em nível estadual no Brasil. Então, Minas foi pioneiro nessa questão de tratar já as epidemias e as doenças que surgiram, né? Na verdade, surgiram não, né? Que davam problema para a gente aí na década de 40. Então, a escola é de 46 e a gente já formou desde mais de 300 mil profissionais de saúde pública para o Estado, né, que estão trabalhando no Brasil inteiro, inclusive ex-ministros da saúde. Então é uma escola que tem uma relevância, uma importância considerável dentro do sistema e tem uma expertise para tratar, né, dessa temática aí. E qual que é o meu lugar de fala? O meu lugar de fala no SUS é um lugar de fala de 13 anos atuando no sistema, então eu comecei em 2006, no meu segundo ano de faculdade de jornalismo. Então eu fiz um concurso da prefeitura que eu trabalhava na época e me botaram para trabalhar na saúde. Eu achava que eu fosse ser jornalista, que ia trabalhar em bancada de jornal, né, televisão e tal, e que o concurso era só para eu ter o meu dinheirinho para fazer alguma coisinha e etc. E aí acabei ficando, né, na Secretaria de Saúde 7 anos e da Secretaria de Saúde do município eu vim para a Escola de Saúde, estou há 6 anos. Então, a gente tem uma experiência municipal, né, na gestão, de 7 anos, e mais essa experiência agora na escola, na educação e na pesquisa, que é um outro campo aí, né, onde a gente tenta trazer um pouco dessa experiência prática que a gente tem para a sala de aula mesmo, né, para discutir com os alunos, problematizar algumas coisas. E essa discussão de hoje, né, pela encomenda da Cíntia do projeto, a gente vai falar um pouquinho de como que se construiu o SUS no Brasil. Então a gente hoje tem uma política pública que está colocada, que está posta, que está na Constituição, que é direito, né, que tem um marco constitucional muito importante, mas que antes dessa política acontecer tem todo um histórico que nos trouxe até essa política, né? Não foi alguém que teve uma maravilhosa ideia, opa, vamos colocar na Constituição que todo brasileiro vai ter direito à saúde agora. Então não foi, né? Foi a partir de um histórico, de um contexto de falta de acesso, de assistência, de desigualdade na saúde que nos levou a colocar a saúde como direito, como marco constitucional, né? E pensando no momento que a gente vive hoje, um momento de desmobilização, um momento de socateamento de política pública, é importante a gente retomar um pouco essa discussão e entender que a gente tem a maior política pública que o Estado brasileiro já promoveu e que a gente precisa entender o que é, por que ela existe e que diferença que ela faz na vida das pessoas. Então a intenção é a gente traçar esse panorama e trazer alguns pontos de discussão dos desafios e dos avanços que a gente tem e principalmente desses desafios que a gente tem aí nos próximos anos, porque se a gente perde essa política, a gente vai ter aí uma série de outros desafios enquanto sociedade para poder prestar atendimento à saúde para a população. Bom, então a gente escolheu esse tema dos boticários ao SUS por quê? O que eram os boticários? Os boticários são o que a gente chamou de farmacêuticos, né?
Então, os boticários em suas boticas, que hoje a gente chama de farmácias, eles que eram as pessoas que prestavam mais atendimento para a população, né? No século XVII, início de século XVIII, o Brasil tinha 5 médicos para atender o Brasil inteiro, né? E eles ficavam onde? Nas capitais da colônia. Então, as pessoas que viviam nas cidades menores, etc., dependiam o quê? De curandeiro ou dos boticários. Então, a gente fez esse marco temporal, né, para começar a discutir um pouquinho desde essa época como que as coisas, né, se consolidaram, se efetivaram. Bom, então, o que é o quadro nosso aí até 1930, né? Maioria de população rural, a gente começa a implantação do capitalismo no Brasil, né? Boa parte do nosso comércio ele estava ligado ao setor portuário, então era o que, né, as coisas que chegavam de fora, e aí a saúde, o que era atendimento de saúde? Era atendimento às pessoas nas boticas e, no caso do Departamento Nacional de Saúde, que nessa época ainda não existia, né, mas se tinha, né, um setor de saúde pública do Brasil, ele cuidava de quê? De porto. Para ver o que chegava, o que saía dos portos, quem podia entrar, quem não podia, né? E isso quando o controle não era feito nos próprios navios. A pessoa ficava doente e você jogava no mar, porque aí não chegava a doença lá. Então, isso era o controle, né, que se fazia. Então, era mais esse controle de movimentos de portos e etc. Você não tinha ainda hospitais, você não tinha uma estrutura, né? Você vai ter a primeira faculdade de medicina no final do século XIX. Então, é um quadro sanitário bem incipiente, né? Que as pessoas, elas por si só, cuidavam da sua saúde aí. Bom, a gente tem a criação do Departamento Geral de Saúde Pública em 1897, né? E em 1903 a gente vai ter o Oswaldo Cruz assumindo esse departamento. E aí é quando você começa a marcar mesmo políticas públicas de saúde no Brasil. Então o Oswaldo Cruz é o cara que dá nome à Fundação Oswaldo Cruz, né? Que começou justamente lá naquela região de Manguinhos, que hoje, né, é um aglomerado ali de Manguinhos, enfim, uma série de aglomerados urbanos, né, periféricos, favelas, mas que eram a zona rural do Rio de Janeiro na época. E era a zona rural porque onde se tratava doença, pandemia, etc., tinha que ser mais deslocado aí do meio urbano. Bom, então, o que o Oswaldo Cruz ele traz, né? Então, o Oswaldo Cruz, médico, ele vem com uma visão de que nós temos que erradicar essas epidemias, pandemias, doenças que existem aqui no Brasil. E aí, um jeito que ele pensa, não, nós vamos chamar as pessoas e vamos obrigá-las a serem vacinadas, obrigar elas a ter hábitos de higiene, porque como que as pessoas vão entender o que elas precisam fazer? Então, a gente começa aí o marco da política higienista no Brasil. Então, o que é esse marco da política higienista? É varrer mesmo as doenças, é entrar na casa do sujeito que está contaminado com alguma coisa e tirar ele de lá, pôr fogo no colchão, esterilizar, mas isso tudo usando meio que a força bruta mesmo. Se a pessoa se negasse, taca a polícia, prende, manda prender, né, coloca de quarentena. Então, o que marca esse tempo? Esse tempo era um tempo que, para você ter acesso às ações de serviço de saúde, além de você não ter esse acesso direto, quando você tinha algum problema, alguma doença, você era tirado do convívio social. Então é muito mais fácil eu te tirar da sua casa, eu tirar o seu convívio, né, do que você ficar aqui no meio das pessoas proliferando essa doença aí. Então esse foi o modelo, né, que se cria nos primeiros anos aí do Departamento de Saúde. Uma coisa que ficou famosa com Oswaldo Cruz foi a revolta da vacina, né? Então, em 1907, as pessoas se revoltaram porque não existia uma educação sanitária que dizia para eles, olha, o que é essa vacina? É óbvio que, né, nessa época já tinha fake news, então as pessoas, né, sem saber, na inocência, mas naquela época eu acredito que fosse mais por inocência do que por intenção, de dizer que isso matava, que isso prejudicava, que isso tinha uma série de efeitos colaterais. Então as pessoas começaram a ter medo realmente de tomar isso aí. E aí fizeram essa revolta, teve luta armada, teve morte, teve motim.
porque as pessoas tinham medo que aquela vacina fosse alguma coisa que fosse extremamente prejudicial. Então, é um fato que marca um pouco o que é essa política higienista, né? Que a gente ainda tem herança delas. Por exemplo, o que o Dória fez lá em São Paulo, na Cracolândia, digamos assim, é o exemplo de uma política higienista, né? É você querer resolver um problema eliminando, limpando, tirando as pessoas do convívio social, como se isso fosse suficiente, né, para resolver um problema que é muito maior do que isso, né? Então é uma política que tem mais de 100 anos, a gente fala de higienismo, mas que ainda existe, né? Quando eu trago essas políticas mais verticais que querem resolver o problema por cima sem entrar nas questões sociais, contextuais, né, das questões. Bom, a gente tem até um videozinho aí, depois eu posso passar para vocês. Bom, depois que o Oswaldo Cruz saiu do Departamento Nacional de Saúde, ele foi para criar um instituto, né, Oswaldo Cruz, que hoje é a Fundação Oswaldo Cruz. Né? A gente fala assim de Oswaldo Cruz hoje, mas na época era o meio que ele tinha, né? Ele é um cara super elogiado e é um cara que marcou o início realmente de começar a se cuidar das doenças, das pandemias que existiam no Brasil. Malária, peste, enfim, uma série de tuberculose. Então ele foi o primeiro cara mesmo que, por mais que não fosse o melhor modelo, mas foi o primeiro que marcou isso de tentar trazer, e por causa dele a gente evitou realmente muitas epidemias, muitas mortes, etc. Hoje a gente, claro, discute esse modelo porque não era o modelo ideal, mas era aquilo que ele tinha na época. Bom, em 1917, Carlos Chagas vai assumir, né, a coordenação do Departamento Nacional de Saúde, que na verdade ele vai ser criado mesmo em 1920, né, antes era um outro nome, não era departamento. E aí ele já vem com uma outra política. Não, esse jeito não dá pra gente fazer, porque a gente vai ter resistência com a população. Então a gente começa a ter as primeiras campanhas sanitárias aí. Então vamos fazer campanha, vamos tentar mostrar para as pessoas por que é importante vacinar, por que é importante ter cuidados de higiene, né? Por que é importante ter fiscalização nos portos, por que é importante ter vigilância, enfim, né? Fazer essa campanha para quê? Para que a população tivesse mais adesão aí às intenções do Departamento Nacional de Saúde. Bom, nessa década de 20, uma outra coisa que marca a questão da construção das políticas é a criação das caixas de aposentadoria e pensão, com a Lei Eloy Chaves em 1923. Então o que é isso? É a primeira previdência, né? Então o que é uma caixa de aposentadoria e pensão? É um desconto, o pagamento que você ia fazer para essas caixas, e você ia ter direito à aposentadoria, pensão. E nessas caixas de aposentadoria e pensão, algumas incluíam serviço de saúde, serviço funerário. Então é a primeira previdência que se tem no Brasil. E aí você começa a englobar alguns serviços de saúde também nessa previdência. Mas eram voltados para quem? Para quem era afiliado a essas caixas, né? Aí quando Vargas assumiu, já em 30, as caixas de aposentadoria e pensão, em 33, elas vão virar institutos de aposentadoria e pensão, em vez de caixas. E aí você vai ter dos bancários, dos estivadores, dos industriários, todas as classes trabalhadoras tinham os seus institutos. E aí você tinha os descontos, né, que faziam no salário, e as pessoas gozavam desses benefícios, tanto de aposentadoria, pensão, funerário, desconto em medicamento, né? Algumas caixas tinham acesso a serviços ambulatoriais de saúde, outras não, então isso ia variar muito, mas nessa época a população ainda não tinha muito esse desejo desse atendimento de saúde. Então, mesmo as caixas que tinham, que ofereciam isso aí, não era tão demandado porque as pessoas ainda não tinham essa consciência de, opa, né, eu tenho que me cuidar enquanto sujeito e etc. Né? Não existia uma reivindicação popular por ações de serviço de saúde. Em 30, nessa década também, a gente vai criar o Ministério da Saúde, que é junto com o Ministério da Educação. Então, o Ministério da Saúde ele é criado aí em 30, também em Vargas. Então muda de Departamento Nacional para Ministério, né? Mas não muda nada, continua com as mesmas ações, né? E você vai ter aí, nesse período de 30 a 40, um Ministério da Saúde que trabalha mais em algumas coisas de educação sanitária, frente a algumas doenças que eram mais nocivas, né? Mais agressivas para a época, tipo
essa que eu falei, malária, tuberculose, peste, enfim, essas doenças que eram mais hanseníase. E o atendimento mesmo mais ambulatorial, esse atendimento médico que a gente conhece, de fazer consulta, era feito nos IAPs, né, que eram os institutos de aposentadoria e pensão, né, nos institutos. Bom, em 40, a gente tem uma primeira reforma que chama Barros Barreto. Barros Barreto, ele começou a fazer uma revolução lá em São Paulo, da forma de fazer saúde. Ele era diretor do Departamento Paulista de Saúde na década de 30, e aí em 40 o Ministério incorpora algumas coisas, né, dessa reforma Barros Barreto, que é o quê? Entender que as doenças têm necessidades específicas, que você não cuida de todas as doenças do mesmo jeito, né? Que as formas de prevenção são diferentes, que você tem que começar a contextualizar e entender, né, de ter especialistas para atender hanseníase, para atender tuberculose, para atender malária, que atingia, por exemplo, as áreas mais endêmicas, mais no norte do país, principalmente lá no ciclo da borracha, né? Nessa época aí, é a época do ciclo da borracha, que vem gente de fora, que vai seringueiro, que as pessoas começam a ir para o norte, para desbravar o norte, para extrair borracha, né? E, então, quando você começa, a malária também começa a ter um surto nessa época, justamente por isso, né? Que as pessoas começam a migrar para essas regiões justamente por conta esses interesses econômicos, né? Então, aí, a partir de 41, você vai criar esses órgãos dentro do Ministério específicos para cuidar de cada uma dessas doenças. Então, você vai ter alguns envolvimentos do Estado com questão de abastecimento de água, de saneamento básico, né? Hoje, você não pode incluir isso como função da saúde, mas a gente entende que isso é determinante e condicionante de saúde. Tanto água, tanto saneamento básico, esgoto, etc. Isso é determinante para o nosso estado de saúde, né? Então, nessa época, isso era de competência aí do Ministério da Saúde também. Bom, em 41, você vai ter ainda a primeira Conferência Nacional de Saúde. Esse ano nós realizamos a 16ª. Então, de 41 para cá, você não tem uma periodicidade de conferências, mas você teve algumas aí nesse marco histórico. O que é essas conferências? Essas conferências, né, hoje, elas são tidas como instâncias participativas e deliberativas do SUS. Então, é onde você discute problemas de saúde, você aponta soluções, você destaca projetos, você implementa ações que vão nortear aí tanto Estado, município ou União. Mas a gente fala um pouquinho disso depois. Pode passar. Em 53, a gente desmembra o Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. Mas isso não trouxe nenhum ganho efetivo em relação à forma como você já fazia saúde, né? O Ministério continuou tocando as ações dele lá, a diferença é que agora você tinha um Ministro da Saúde e um Ministro da Educação, né? Específicos aí. Em 56, nós vamos ter o Departamento Nacional de Endemias Rurais, que vai ser meio que um marco aí, na construção das políticas públicas de saúde. Por quê? Você começa a ter uma população urbanizada, porque os grandes centros começam a crescer, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, as capitais, mas nessa época a zona rural ainda tinha 70% da população. Só que o contexto urbano e o rural muito diferentes. Então não dava para você tratar da mesma forma as pessoas que viviam nas cidades com as pessoas que viviam no campo. Então você cria um departamento especial só para tratar das pessoas que moravam nas zonas rurais, que não tinham acesso a saneamento, né, que dependiam de água de mina, que às vezes não tinham uma fossa séptica, né, usavam o rio como banheiro. E aí você tem esse departamento justamente para poder, mostrar para as pessoas, nós vamos construir uma fossa séptica aqui. Você não pode usar o rio que você capta água como banheiro, porque isso, né, vai trazer uma série de questões. Então um exemplo assim, de política pública que a gente tem da década de 50 que foi super positivo para a gente pensar em saúde coletiva. Então, aquelas imagens são do Departamento de Endemias Rurais, está vendo? Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Hoje, isso era zona rural na época, né? Hoje, Jacarezinho já está dentro do conglomerado urbano todo do Rio ali, né? Mas era considerado zona rural. Aqui é um agente, né, das endemias rurais
né, com tonel, ensinando para as pessoas como que decantava a água para você poder beber uma água mais limpa, mais pura. Enfim, então é todo esse trabalho mesmo que era feito na zona rural, né, diferente da zona urbana, onde as pessoas já tinham um mínimo de acesso à rede de esgoto, a saneamento e à água tratada. Bom, e aí nós vamos passar por um período mais complicado, né, das políticas de saúde, que é o período de regime militar. Então você começa a ter uns avanços na década de 50 e 60 para começar a olhar a saúde do indivíduo, da cidade, do campo, contexto, tenta entender esse sujeito, esse indivíduo, como um ser de necessidades, como uma pessoa que tem diferentes origens sociais, étnicas. E aí, no regime militar, você dá uma quebrada nisso, né? A gente dá meio que uma parada nesse avanço que a gente está tendo de política de saúde. Para quê? No governo militar, se acreditava que o hospital era a solução para dar saúde para as pessoas. E aí a gente entra num modelo extremamente hospitalocêntrico, mercadológico, né? É um governo que, dispondo de dinheiro, né? Uma época que você tinha muita arrecadação na Previdência e poucas aposentadorias, porque as pessoas morriam cedo, então você onerava muito pouco a Previdência, então você tinha dinheiro aí na Seguridade Social para investir. Então, você investiu em hospitais, então, grandes hospitais do Brasil hoje, por exemplo, o Albert Einstein, foram financiados com dinheiro público para serem o que são hoje. Assim, né? Eles eram credenciados ao sistema público de saúde. Tem outros hospitais. Boa parte dos hospitais do Brasil, nessa época, recebiam dinheiro público para atender o quê? As pessoas que estavam ligadas ao sistema de previdência. Porque nessa época, os IAPs, eles vão virar o INPS, que é o Instituto Nacional da Previdência Social, e depois o INPS vira o INSS, que é o que a gente tem hoje, né? Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, o INSS, ele tinha a mesma lógica dos IAPs das caixas de aposentadoria, o quê? De recolher uma parte do pagamento para financiar a saúde. Então, uma parte do desconto da folha, né, que é o INSS que a gente diz hoje, ele existia para financiar a saúde. Mas ele financiava a saúde para quem? Para as pessoas que tinham vínculo de emprego formal. Então, se você não tinha vínculo de emprego formal, ou seja, você não tinha carteira assinada, que é hoje como a gente coloca esse vínculo formal, você não tinha acesso aos hospitais do governo e aos hospitais que o governo pagava para prestar atendimento. E isso era o que, gente, na época? Se hoje você ainda tem uma série de trabalhos informais, vocês imaginam na década de 70, né? Qual o percentual de pessoas que tinham carteira assinada? Né? A minha mãe conta que onde ela trabalhava no interior, você tinha uma pessoa, às vezes um funcionário que tinha carteira assinada para poder, quando a fiscalização viesse, mostrar, e aí às vezes tinham mais 4 pessoas que trabalhavam e que não tinham. Então você assinava de uma pessoa que se a fiscalização viesse, tinha um cômodo que todo mundo tinha que correr, se esconder lá, e aí só ficava aquele funcionário que tinha carteira assinada. Então, era um período o quê? O que isso diz pra gente? Que era um sistema de saúde que produzia muita desigualdade, porque a população rural ainda era boa parte, né? Hoje a gente tem mais população urbana do que rural, mas na década de 70 você ainda tinha uma população rural considerável, que não tinha acesso, e você tinha grande parte da população também com vínculos informais, né? Principalmente no interior. Você pensar, né, que na década de 70, será que as pessoas já assinavam as carteiras, era tudo bonitinho? Se hoje você ainda tem problema, que dirá há 40 anos atrás. Então você tinha uma parcela muito pequena da população que tinha acesso a serviço de saúde nos hospitais. Então as pessoas que estavam ligadas ao emprego, elas tinham uma carteirinha. Então antes era o sistema do INPS, e em 77 o governo criou o INAMPS, né, que é o Instituto Nacional da Assistência Médica e da Previdência. Então ela criou esse INAMPS. Então o INAMPS tinha hospital, o INAMPS tinha médicos credenciados, o INAMPS financiava o hospital particular, né, então ele pagava os hospitais particulares para atender as pessoas, e as pessoas tinham essa carteirinha do INAMPS. Então a carteira era estendida à família inteira, né, óbvio, se o sujeito que trabalhava era o pai, por exemplo, tanto a esposa, os filhos, né, tivessem isso documentado, eles tinham acesso aí às ações de serviço de saúde. Mas isso era uma parcela muito pequena. Então,
era uma parcela pequena da população que não tinha esse acesso. Então você tinha o quê? Uma parte da população muito grande que era atendida, que não era atendida, que não tinha assistência, né? Que dependia ou de hospitais da igreja, que são as santas casas, que a gente chama hoje, né? Ou de caridade, ou ainda de curandeiros, bezendeiras, ou da sabedoria popular. Né? Isso aqui é uma imagem de uma ambulância do SAMU. Né? Hoje a gente conhece o SAMU, que é o serviço de urgência abrangente, que pega todo o território nacional e que atende qualquer pessoa. Né? Se você chama o SAMU em qualquer lugar, qualquer acidente, ele não quer saber se você tem plano de saúde, se é rico, se é pobre, de onde você vem, é um sistema universal. O SAMDU, em vez de ser, o que muda ali, ó, é serviço de assistência médica domiciliar de urgência. Né? Então, se você desse um piripaque lá em casa, você podia ligar, chamar que o SAMDU vinha. Mas só para quem tivesse no IAP ou no INPS e depois no INAMPS. Né? Então, se você tivesse esse vínculo de trabalho, né, a carteirinha do INAMPS, você podia chamar o SAMDU. Senão, você ia depender de alguém para te levar ou de cuidar de você na sua casa ou morrer mesmo lá sem nenhuma assistência à saúde. Bom, nesse período de INAMPS, na década de 70, tem alguns marcos interessantes também, né, nesse período militar. É criado o Programa Nacional de Saúde Materna e Infantil, meningite, o Programa de Imunizações, né, que a gente tem hoje, que é um dos exemplos bons que a gente tem do SUS e da saúde pública para o mundo, se bem que para o ano que vem já foi prometido um corte aí de quase 1 bilhão, então não sei se continuaremos sendo referência. Né? Programa da Citossomose, que é o PCE, que vinha justamente desse programa, desse Departamento Nacional de Endemias Rurais, que depois vai virar SUCAM, que depois vira FUNASA, Programa Nacional de Alimentação e alguns outros. Então isso aí você tem na década de 80, da década de 70. E como que isso funcionava? O Ministério da Saúde, ele tinha uma verba e ele cuidava disso aqui. E o INAMPS cuidava de toda a parte de assistência ambulatorial, hospitalar. E como que era dividido isso? O INAMPS ficava com 80% de todo o recurso que se aplicava em saúde e o Ministério ficava com 20% para fazer isso tudo aí. Então, o Ministério tinha que fazer vacina, fazer campanha, né, cuidar das pessoas que não tinham INAMPS, com um valor 4 vezes menor do que o INAMPS tinha para poder fazer assistência só para quem estava vinculado. Então, é um sistema altamente produtor de iniquidade, né, ou seja, ele promovia a desigualdade social, né, porque você tinha um Ministério da Saúde que não tinha muita voz ativa, porque o INAMPS, ele era um instituto que estava dentro da Previdência, que tinha muito mais poder, porque tinha dinheiro, do que o próprio Ministério da Saúde. Né? Então, o INAMPS detinha esse poder econômico e junto com o poder econômico, ele detinha o poder de decisão, ele que estava junto com as associações médicas, com o Conselho de Medicina, com a Associação dos Hospitais do Brasil, porque era quem controlava a assistência mesmo no Brasil, e o Ministério da Saúde era coadjuvante. E a partir disso aí é que a gente vai começar a ter algumas mudanças que vão culminar na política de saúde que a gente tem hoje. Né? Então, esse período de final da década de 70, né, a ditadura ela começa a dar uma afrouxada, e as pessoas começam a perceber, não tem como a gente viver nesse país sem ter atendimento à saúde, sem ter ações de serviço de saúde. Então você começa a ter um movimento que surge de baixo para cima nos municípios, nas associações de bairros, nas academias, né? Você começa a ter um movimento que começa a se fortalecer no Brasil inteiro, começa a gerar uma rede, então as pessoas de Belo Horizonte, conversando com São Paulo, Fiocruz com Escola de Saúde, com o FMG, com outras instituições, que vão desenhar uma rede para nós precisamos mudar esse quadro da política de saúde no Brasil. Né? Porque esse modelo não nos atende. Imagina o que é você ter mais da metade da população sem assistência, sem atendimento e sem dinheiro também para pagar isso particular. Né? Então, um cenário altamente desigual,
né? E isso faz com que as pessoas se mobilizem. Essa mobilização, ela culmina também com a ditadura ficando um pouco mais branda, né? Já no final da década de 70, né? E isso aí vai culminar em quê? Primeira coisa que se tem são denúncias de corrupção do INAMPS, né? Que se não tinha uma conferência de direito do dinheiro que se passava para os hospitais. Aí se cria esse conselho aí, olha, Conselho Consultivo da Administração da Saúde Previdenciária. Para quê? Para ver se o INAMPS estava passando verba certo, se os hospitais estavam recebendo a partir do tanto de procedimentos que estavam fazendo. E aí, nesse Conselho Consultivo, já se acharam algumas irregularidades. E isso deu mais combustível para nós precisamos mudar esse modelo. E aí, em 83, se cria as Ações Integradas de Saúde, né, que é um projeto entre saúde, educação e a Previdência. E o que é? Que a Previdência falou, não, então, já que vocês estão insatisfeitos, já que tem toda essa coisa enrolando por trás, a Previdência não vai só financiar mais esse atendimento das pessoas que têm a carteirinha do INAMPS. Nós vamos também destinar algum dinheiro para os estados e para os municípios fazerem algumas ações e serviços de saúde, né? Então, a Previdência passou a custear algumas ações muito pontuais, né? Porque o grosso que ela pagava era realmente os atendimentos que eram feitos nos hospitais. E aí isso está no momento de efervescência. A gente vai ter aí, nesse período, a 7ª Conferência Nacional de Saúde, né, onde esse movimento vai ganhar força. E aí, em 86, a gente vai ter o marco aí, pode passar, o marco das políticas públicas de saúde no Brasil, que é a 8ª Conferência Nacional de Saúde. O que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde? Ela foi a reunião desses movimentos todos que estavam acontecendo em vários estados. Então foram várias delegações para Brasília, né? Então aí você tem o fim da ditadura em 84, e aí a 7ª Conferência de Saúde foi antes disso, então você já tinha dado um gás. O próprio movimento de redemocratização do país, as diretas. Então, era um período que as pessoas estavam muito mobilizadas, né? Tanto para as questões democráticas, tanto para as questões de trazer um Estado que fosse mais democrático, que trabalhasse mais para as pessoas, onde você tivesse direito a voto, escolher quem te representava. Então, a saúde pública estava junto. Então, dentro das reivindicações desse período altamente mobilizado, onde as pessoas entendiam a importância de ter uma democracia, né, e de o Estado ter responsabilidades, né, você tem aí, você volta, por favor, você tem a 8ª Conferência de Saúde nesse momento. Por isso que ela é um marco, porque você conseguiu reunir toda a sociedade civil organizada num evento. E quem que é a sociedade civil? Você vai ter médico, você vai ter juiz, você vai ter professor, você vai ter a pessoa lá da favela, você vai ter o representante sindical. Toda essa galera estava na 8ª Conferência Nacional de Saúde do Brasil inteiro. E é isso que faz toda a diferença, né? Então o Sérgio Arouca, que, né, foi professor de Fiocruz, foi deputado, que é meio que a pessoa que é meio que símbolo, né, da 8ª Conferência Nacional de Saúde. O que ele diz? Né, o que foi a conferência? O que para ele foi? Está nos anais da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Ó, por um lado, a indignação quanto às precárias condições de saúde, o descaso acumulado, a mercantilização do setor, né, porque hospital, e principalmente hospitais privados, você tinha um setor altamente mercantilizado, né, porque você pagava por procedimento, né? Então você não tinha uma saúde que pensava no sujeito enquanto prevenção e promoção, né? Muito mais na questão curativa, do atendimento médico, lá, hospitalocêntrico, né? Então uma saúde muito mercantilizada, muito voltada para essa questão hospitalocêntrica da saúde mais como produto do que como bem social. A incompetência e o atraso, e por outro lado a possibilidade da existência de uma viabilidade técnica e uma possibilidade política de enfrentar o problema. E o que foi essa possibilidade política? Pode passar. Sai lá da conferência, nos anais, a necessidade de ter um sistema de saúde de responsabilidade do Estado brasileiro. Não se podia mais dar saúde só para as pessoas que tinham vínculo empregatício, né, que a gente chama, que é um modelo meio de seguro-saúde.
né? Porque era um modelo extremamente excludente, extremamente produtor de desigualdade. Então, o marco do sistema de saúde do Brasil são esses movimentos que são gerados a partir, né, desses enfrentamentos, todo esse contexto político e assistencial que vão culminar em 88 na Constituição, né, que é a Constituição que vem depois da redemocratização do país, e a gente vai ter nos artigos 196 a 200 o capítulo da saúde. Mas o artigo que nos interessa aqui, que muda toda uma história de como se faz saúde no Brasil, é o artigo 196, que vai dizer que saúde é direito de todos e dever do Estado. Então aí você rompe com aquele momento, né, com aquele contexto, né, de saúde só para quem tem a carteirinha do INAMPS. Para quê? Para colocar na responsabilidade do Estado a assistência à saúde no Brasil. Então, antes disso, você vai ter o SUDES, que estava na outra lâmina, que é o Sistema Único Descentralizado de Saúde, que são algumas ações que começam a acontecer antes do SUS nacional. Você vai ter aí essa política do SUDES fazendo contrato com alguns estados e alguns municípios, já o Ministério mandando dinheiro para ter algumas ações, mas o marco constitucional é o que muda realmente, de fato, a história. Contudo, a gente vem o quê? De um período de hospitais que boa parte deles era privada. Você não tinha muita estrutura pública, né? O Ministério da Saúde, se ele respondia por 20% do recurso, então vocês imaginam que isso não é dinheiro para que se construir uma estrutura. Então você começa o SUS o quê? Com uma estrutura diminuta. Você não tinha grandes hospitais públicos, grandes unidades de saúde, então é meio que quase que começar do zero, né? E pensando que esses hospitais que eram credenciados no INAMPS, muitos deles não tinham interesse de fazer parte do sistema novo. Então eles descredenciaram do INAMPS e eles, junto a associações médicas, etc., criaram meio que um plano paralelo aí para atender as pessoas que quisessem pagar, né? Porque você ainda não tinha uma diretriz muito clara do governo e nem uma estrutura de atendimento. Então você já começa aí a ter um outro sistema paralelo, né, privado. O que regulamenta a Constituição é a Lei 8.080, que fez, né, na semana passada, 30 anos. Então a Lei 8.080 ela é 19 de setembro de 1990. Essa lei ela regulamenta aquilo que está colocado na Constituição. Né, ela vai dizer, trazer as diretrizes e os princípios do sistema. Então, o que é o Sistema Único de Saúde? Né? Por que ele foi criado? Como quais são os princípios, quais são as diretrizes do sistema? Então, a partir lá das discussões da 8ª conferência, o que era o mais importante que essa política pública nova tivesse? Que ela fosse para todo mundo. Então, o primeiro princípio que o SUS tem é a universalidade, que é para garantir que a assistência à saúde seja para todo mundo. Então, é o primeiro princípio. A gente divide os princípios do SUS em doutrinários, são doutrinas, né, o que doutrina o sistema, e organizativos. Então a gente tem 3 princípios doutrinários. O primeiro é a universalidade, que é o que quer dizer o quê? Saúde como direito. É isso. Saúde é direito de todo cidadão desse país, né? E não só desse país. Qualquer pessoa que venha de fora de outro país, que se acidente aqui, que tem algum problema, pode procurar o serviço de saúde, que ela não vai ser barrada porque ela não é brasileira. Diferente do que acontece em outros países. Se nós formos, se a gente não tiver feito um segurozinho de saúde lá, a gente não vai ser atendido. Ou se a gente não tiver dinheiro para pagar e fazer o desembolso direto lá na hora. Então, a gente tem um sistema que é universal não só para quem é cidadão brasileiro, mas também para qualquer cidadão que esteja em território nacional. Bom, o segundo princípio é o princípio da equidade. O que é esse princípio? É entender que num país tão desigual quanto o nosso, a gente tem que priorizar o atendimento aonde você precisa mais. Então a equidade está em 2 pontos. Tanto em você pensar em estrutura e desenvolvimento para os lugares que têm mais necessidade, mas também de ter assistência em equidade. Por exemplo, numa unidade de urgência vai ser atendido primeiro. Não é quem chegou primeiro, é quem... Exatamente. Quem está com um caso mais grave, né? Por exemplo, às vezes eu estou com uma simples corte, alguém chegou lá com quase uma fratura exposta.
Você pode estar lá esperando uma hora, mas a pessoa que chegou com fratura exposta, ela vai passar na sua frente, porque dentro do princípio da equidade, ela tem que ser atendida primeiro, né? E pensar que as políticas também têm que pensar isso, por mais que seja universal, e a intenção é óbvia que você tem atendimento para todo mundo, independente da classe social, se é rico ou se é pobre, etc. Mas é óbvio que você vai primeiro priorizar as áreas que você acredita que são mais vulneráveis, né? Então, isso que é o princípio da equidade. Passar. O próximo princípio doutrinário é a integralidade. O que é integralidade? É pensar a saúde do sujeito enquanto integral. Pensar que o sujeito ele tem N necessidades, né? Que cada pessoa, cada corpo, cada ser tem uma necessidade de saúde muito diferente, né? A genética traz isso, o seu contexto de vida traz isso. Então, o modo como as pessoas vão acessar o serviço de saúde é diferente, as necessidades também. Então, o que é pensar a saúde integral? É pensar que esse sujeito tem que ser visto enquanto sujeito não só biológico, mas também social, né? E que, quando ele acessa o serviço básico, ele tem o direito de ascender a outros serviços, né? Eu posso estar fazendo uma consulta básica por uma dor no joelho, mas pode descobrir que essa dor no joelho é uma coisa mais séria e eu tenho que ir para um ortopedista, né? O ortopedista faz um raio-x e não consegue detectar. Às vezes eu vou ter que fazer um outro exame mais, e aí vê-se que tem uma coisa mais grave, né? Ou que o joelho está tudo gasto, ou que tem alguma coisa que precisa de uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Então você vai passar para um outro nível, né? Então isso que quer dizer também integralidade, quer dizer que o sujeito, além do atendimento universal, que ele consiga ter. Se ele chegou lá com uma dorzinha no joelho, mas se essa dor no joelho pode ser o caso de uma coisa mais grave, uma cirurgia, que ele consiga ascender a todos esses níveis, né? E olhando esse sujeito também enquanto ser integral, né? Pensando que a gente faz prevenção e promoção da saúde, pensando em todo o contexto social que o sujeito tem. E aí a gente vai ter depois os princípios organizativos. Como é que a gente vai organizar então? É para todo mundo, tem que ter equidade, o que precisar fazer a gente vai ter. Mas nós temos que organizar, porque não dá para... né? Os recursos são finitos e você tem que ter um mínimo de organização para que esse sistema funcione. Então, um dos princípios que a gente tem é o princípio da hierarquização. O que é hierarquização, né? A gente fala de hierarquia social quando você tem lá, por exemplo, dentro da família, o pai está acima do filho na hierarquia social, digamos assim, né? Vamos pensar dentro de uma estrutura política, né? Presidente, ministro, deputado, etc. Você vai ter, né, série de configurações hierárquicas aí. No SUS, o que é isso? É você, por exemplo, no caso do joelho que a gente estava falando, você tem ali 3 cidadãos que vão fazer uma consulta, né? E aí, para poder, por exemplo, ele está com uma dor no joelho, e aí ele quer ir no ortopedista, mas será que a dor dele é um caso de ortopedista? Então ele vai na atenção básica, tem o médico clínico geral, e aí ele que vai avaliar. Se é caso de ortopedista, você dá para resolver ali na unidade, né? Nem toda dor no joelho é um caso de ortopedia, pode ser uma outra coisa que ele vai identificar ali. Então a hierarquia vai dizer disso, você só vai ascender a essas outras etapas desde que você tenha realmente necessidade. Eu não vou procurar direto um gastro, por exemplo, no sistema você não vai fazer uma endoscopia, por exemplo, porque você está com uma dor no estômago. Primeiro o sistema tem que te avaliar e ver se aquilo é um caso que realmente tem necessidade de fazer endoscopia. E não você ir direto. Então a hierarquia é isso, né? Eu não posso me diagnosticar aqui e dizer que eu tenho que fazer uma cirurgia. Não. Eu tenho que passar por certas etapas, por certos exames. Então a hierarquia é essa. Para eu chegar lá na frente no atendimento, eu realmente tenho que ter essa necessidade mesmo, né? Senão fica muito... Todo mundo vai chegar e vai... hoje eu quero consulta disso, hoje eu quero exame disso. Mas qual que é a sua real necessidade? Será que é necessário esse exame agora? Então, a hierarquia é para isso. É para organizar essa ascensão das pessoas aos níveis de atendimento. Um outro princípio que a gente tem é o princípio da descentralização. O que é isso? O Ministério da Saúde, ele, antes do SUS, ele era o responsável por todos os recursos, atendimentos, etc. 70% ou mais de tudo que era feito em saúde era centralizado, né, no nível federal. E aí a descentralização veio para quê? As pessoas estão onde? Nas cidades, nos municípios. Então nós vamos descentralizar
essa responsabilidade política e de atendimento assistencial para os municípios. Então a descentralização ela traz o quê? Algumas determinações que são as responsabilidades pelo atendimento vai ficar a cargo das secretarias municipais e estaduais de saúde, mas principalmente as municipais. Então você tem um ministério que tem a hierarquia do ministério de fazer a macropolítica, mas a execução, o atendimento mesmo é, em sua maioria, de responsabilidade do município, né? Então hoje você tem inclusive poucas instituições federais que prestam atendimento, né? Aqui em Belo Horizonte você vai ter o Hospital das Clínicas, né? Mas pensando no escopo de atendimento, os municípios é que são os responsáveis. E aí essa descentralização ela propõe o que também? Quem mais arrecada imposto no Brasil é o ente federal. Então o ente federal ele tem que descentralizar também os recursos para os municípios, para que os municípios, somados com os recursos que eles têm para a saúde, eles façam as ações de serviço de saúde lá. Então hoje a gente vive uma questão nessa descentralização que é um desfinanciamento, né, federal contínuo aí ao longo dos anos e que os municípios têm investido cada vez mais nas ações de serviços públicos de saúde. O Brasil ele aplica muito menos em saúde do que ele deveria, né? Então a gente tem o maior sistema de saúde pública do mundo, mas a gente não aplica tanto de recursos que outros países que têm sistemas parecidos, Portugal, Canadá, Inglaterra, né? Então o nosso percentual de PIB, de receita, né, de imposto arrecadado que é aplicado em saúde pelo ente federal, pelo governo federal, ele é no mínimo 40% menor do que ele deveria ser se a gente quisesse ter um sistema parecido, né, não é nem parecido, mas está próximo dos países que têm sistemas públicos universais. Bom, um outro princípio é a regionalização. O que é isso, a regionalização? A regionalização é um princípio que vem para dizer, olha, um município que tem 2.000 habitantes não tem um hospital, né? Então como é que eu vou fazer? Se eu moro num município de 2.000 eu não tenho hospital. Então a regionalização vem para quê? Os municípios pactuam. Você tem pactuações entre municípios, estado e união. Para quê? Para que o município que não tem hospital, ele seja atendido no município que tem hospital mais próximo. Então o recurso, a parte do recurso que caberia a esse município de 2.000 habitantes, em vez de chegar para ele, ela chega para a cidade mais perto dele lá, que tem o hospital. Então a gente chama isso de pactuação, as pactuações que são feitas. E aí, por meio dessa pactuação, esse hospital atende esse outro município. Então, a regionalização ela é para organizar nesse sentido, né? Então, pensando em Minas Gerais, tem 853 municípios. A grande maioria deles tem menos de 10.000 habitantes. Ou seja, não tem estrutura. Não tem estrutura, em sua maioria, nem hospitalar, né, porque não é viável ter um hospital num município desse tamanho, e nem tem muitos profissionais médicos disponíveis, porque eles não se tem mercado, né? Então você não vai ter clínica, você não vai ter uma clínica, um laboratório, numa cidade que você não vai ter retorno, né? O mercado funciona assim. Então, por meio da regionalização que você faz esse atendimento. Então, por isso, por exemplo, aqui em Belo Horizonte é o polo de Minas. Se vocês forem na área hospitalar de Belo Horizonte, vocês vão ver, e andar ali por perto, vocês vão ver ambulância, ônibus do estado inteiro estacionado ali. Justamente porque tem procedimentos que são feitos só em Belo Horizonte. Então, às vezes, o modo de uma pessoa acessar uma cirurgia de alta complexidade, que mora lá na região norte de Minas, lá na divisa com a Bahia, é vindo para Belo Horizonte, porque nem Montes Claros vai ter. Então, você faz a regionalização para quê? Para tentar dar o acesso mais próximo que a pessoa tiver. Por exemplo, se ela está lá no norte de Minas, numa cidade que não tem estrutura, pequenininha lá na divisa, aí está perto de Janaúba. Janaúba já tem, não sei, 80.000 habitantes e tem um hospital. Então, uma cidadezinha lá pequenininha não tem, vai fazer o atendimento no hospital em Janaúba. Mas o hospital em Janaúba também não é um hospital que atende básico, tem uma maternidade, atende média complexidade. Aí, se eu preciso de mais, se o meu atendimento é mais complexo, aí onde recorre primeiro? Montes Claros. Tá vendo? Montes Claros é a cidade polo daquela região. E aí vai para Montes Claros. Se nem Montes Claros tiver jeito de resolver, vem para Belo Horizonte. Então é assim que funciona a regionalização no SUS. Então, a gente chama nos municípios pequenos, TFD, tratamento fora de domicílio. Né? Então, por exemplo, os municípios menores, boa parte do atendimento deles é feito em TFD. Eles têm que ter atenção básica lá no município, que é a unidade básica de saúde,
tem que ter a vigilância em saúde, mas quando precisa desse atendimento hospitalar, eles têm que se deslocar do município, né? E aí vai ser nessa lógica. Primeiro eu vou para a primeira cidade que está pactuada que tem, e se eu não consigo, pela pactuação, eu vou ascender a outras cidades. Então, é o jeito que se tem de ter atendimento para todo mundo e de você ter também a otimização do recurso, da estrutura, né? Porque não, é inviável você ter grandes estruturas de saúde em municípios muito pequenos. Então, toda cidade tem pelo menos uma UPA para atender? UPA não, porque a UPA é serviço de urgência, então ela já é uma complexidade maior. Então, por exemplo, você ter uma UPA hoje funcionando, ela depende de médico de plantão. Então, às vezes, por exemplo, numa cidade muito pequena, você não tem essa necessidade, e aí você manter uma estrutura de oxigênio é inviável, né? Nem o município dá conta, e o programa da UPA é um programa mais federal, nem o governo dá conta. Então, as UPAs, geralmente, elas são regionais. Em Belo Horizonte, você tem UPAs, que é só de Belo Horizonte, você tem várias, né? Que aqui, se você for com 2,5 milhões de habitantes, você tem condições de ter várias UPAs. Mas no interior, às vezes a UPA fica nesse município polo. Geralmente, a primeira forma de regionalização que a gente chama de regiões de saúde. A gente chamava de micro-regiões. Geralmente são 15 municípios que estão agrupados em torno de um município polo. Então vai variar de 10 a 15, 16. E aí, geralmente, a UPA é feita de forma regional. Então você faz uma pactuação entre todos aqueles municípios, vai construir a UPA no lugar que for mais viável ali naquela região. Geralmente é no município polo, mas pode ser em outro lugar, não impede. Constrói ali e aí todo mundo tem direito a atendimento. Só que a diferença é que naquele município pequenininho, quando tiver um caso de urgência assim, ele tem que pôr na ambulância lá e chegar correndo no outro município. Então, a UPA tem que estar numa região assim, ela tem que estar em mais regiões justamente para isso, porque você não precisa de andar grandes distâncias, porque dentro de um deslocamento grande a pessoa pode virar óbito, né? Então, nessas regiões menores de saúde, geralmente você vai ter um raio aí de 50 quilômetros, 40 quilômetros para facilitar esse acesso, tá? Tem municípios que colocam por conta própria pequenas unidades de pronto atendimento com um médico de plantão, né? Para tentar estabilizar ou dar um primeiro atendimento ali para pôr na ambulância para levar. Mas o que cada município tem hoje, ele é obrigado a ter na saúde é a atenção básica, que é a unidade de saúde, né, a estratégia de saúde da família, que a gente conhece hoje, né, que muita gente chama de postinho de saúde, e a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Então isso é de responsabilidade do município. Ele vai ter lá assistência farmacêutica, vai ter algumas coisas. Mas esse atendimento hospitalar de urgência, de média e alta complexidade, que são essas complexidades maiores, acima da atenção básica, consultas com especialistas, vão ser sempre mais em nível regional, tá? Isso nos municípios muito pequenininhos, né? Nos municípios maiores você já vai ter uma estrutura aí que os contém. Então é assim que é feita a regionalização, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa, para ela conseguir uma cirurgia, acessar uma cirurgia de alta complexidade, ela mora lá na divisa com a Bahia, ela vai ter que ir para o município polo, depois às vezes Montes Claros, para chegar aqui em Belo Horizonte. Aí se o procedimento é feito só aqui, ela vai ter que ir, voltar, enfim. Mas é o único jeito meio que possível de você conseguir ordenar, né, e organizar esse atendimento. E um último princípio que a gente tem organizativo é a participação popular, né? Quando o SUS foi criado, ele é criado num momento de muita ebulição, efervescência e mobilização, né? Principalmente junto com as diretas. Então, a gente foi colocado o quê? A Lei 8.142 de 90, ela coloca o Conselho e as conferências como instâncias participativas e deliberativas do SUS. Nós vamos ter a política é decidida no Estado, no município, na União, mas sempre com participação popular. Então, todo Estado, todo município e o ente federal tem que ter um conselho de saúde. Então vai ter o conselho estadual, o conselho municipal e o conselho nacional. E todos têm que fazer conferência de saúde. Ou seja, aquela conferência a oitava conferência de 86, né, e a primeira foi em 41, não se tinha uma regularidade. Hoje você tem uma conferência nacional de 4 em 4 anos, né? E os municípios têm também de 4 em 4 anos uma conferência municipal, mas no intervalo de 2 em 2 anos
você tem o seguinte, de 2 em 2 anos o município ele se reúne. Um ano, num desses encontros, é a plenária municipal, que eles vão pensar coisas para levar para a Conferência Nacional, e daí 2 anos é a do município mesmo, que eles vão traçar estratégias para aquele município. Isso é obrigatório. O município que não tem conselho não recebe recurso, está dentro do marco regulatório. E como é que é composto esse conselho? Esse conselho tem que ser composto por 50% de usuários, que a gente chama de composição paritária. 50% é usuário. Os outros 25% são profissionais de saúde e os outros 25% é divididos entre a gestão daquele município, pode indicar para estar no conselho, e os prestadores de serviço que prestam serviços ali. Mas 50% no mínimo tem que ser usuário. Então, ou seja, você tem uma instância representativa, teoricamente tinha que ter lá as pessoas atendendo esses anseios e essas necessidades da população, né? Então, hoje os conselhos precisam um pouco de gasto, acho que a gente perdeu um pouco dessa mobilização que se tinha há 30 anos atrás. Então tem muitos conselhos que são muito representativos, que são muito atuantes, mobilizantes, mas você tem conselhos também que não conseguem ir além da questão mais operacional e trabalhar de fato mesmo as necessidades que a população daquele município tem, né? Trazer contribuições efetivas para o sistema, porque o conselho ele tem que fiscalizar os recursos, ele aprova todas as prestações de contas, ele aprova plano de saúde, ele aprova a programação de saúde. Então tudo tem que se passar no conselho. Então ele é uma instância fundamental nesse processo, né? E que nós, enquanto população, utilizamos pouco, né? Que é um espaço nosso de ajudar o quê? A deliberar, fiscalizar e construir política pública de saúde. Por isso que é um dos princípios mais importantes. E aí, pode voltar, para a gente fechar, a intenção é trazer um pouquinho o que mudou com o SUS. Né? O que mudou com o SUS? Mudou tudo. As pessoas que eram marginalizadas, que não tinham acesso, que não tinham carteira assinada, passam a ter acesso às ações de serviço. Por mais que nos vendam que o SUS tem problemas, que mostrem a fila do hospital, a pessoa internada no corredor, a negligência médica, etc., nós temos N problemas. E eu acho que a gente tem que entender que tem problema para tentar melhorar os problemas, né? Mas são problemas que estão dentro da ordem política, da ordem da gestão, do subfinanciamento. Então depende de uma série de coisas, né? A gente tem hoje, o SUS sempre foi desfinanciado, né? Desde o início, não é de agora. E hoje ele está sendo mais financiado ainda, né? Então, por exemplo, a emenda constitucional 95 que o Temer promulgou em 2016, ela congela gastos com saúde e educação, né? Congela gastos com saúde no ente federal. Então, se o ente federal já vinha desfinanciando a saúde numa série histórica ao longo dos anos, hoje ele não vai poder investir mais, né? E a demanda só aumenta. Saúde, gente, é uma coisa que não tem jeito de economizar, né? Você tem como gastar bem, você tem como ter mais eficiência dos recursos, óbvio que você tem, e tentar aplicar onde precisa mais. Mas, se você pensa, se a população está vivendo mais, você precisa de mais saúde. Por quê? Você está dando mais saúde, então as pessoas estão vivendo mais. Mas ao mesmo tempo que elas estão vivendo mais, o nosso corpo biológico, quando chega nos 60, 70, ele vai ter necessidade de um medicamentozinho, a sua pressãozinha não vai ser mais reguladinha, né? Ter um diabetezinho. Então você vai depender do sistema. E a nossa população está envelhecendo. Então, por exemplo, hoje a gente consegue fazer cirurgias que prolongam a vida das pessoas. A pessoa vai usar um marca-passo que vai fazer o coração dela que devia ter parado, continuar batendo, né? Então você tem uma série de coisas que o quê? Que vão promover com que as pessoas vivam mais. E quanto mais as pessoas vivem, mais elas vão precisar do serviço de saúde. O que a gente precisa fazer nesse sentido? É fortalecer a atenção básica para quê? Para que você use menos enquanto a população está mais jovem, para que isso seja, a maior parte do recurso seja aplicada mesmo na hora que tiver necessidade, né? Então, por que é importante trabalhar prevenção, promoção, atenção básica? Para a gente se manter saudável, né? Se ter uma sociedade saudável, muito mais tempo, né? E conseguir o quê? Ter equidade na aplicação dos recursos também, né? De fazer um procedimento, por exemplo, tratar de uma pessoa que vai ter um problema, né, de decorrência por exemplo, de hipertensão ou de diabetes, na época que é mais comum que o corpo, e não, às vezes, num jovem de 30 anos, de 25 anos, de 40 anos.
É óbvio que vão ter predisposições genéticas, isso é diferente, é outro contexto. Você vai ter atendimento mais pensando na população geral, não é normal nesse período. Então você tem que tentar dar promoção, prevenção, justamente para você fazer com que as pessoas elas sejam saudáveis por mais tempo. E aí, o que a gente avançou no SUS? Então a gente tem os principais programas de HIV/AIDS do mundo, 97% dos transplantes que são feitos no Brasil, só o SUS que faz. Você pode ter o plano de saúde mais legal da vida. Se você precisar de um transplante, você... As 97% de chance que você só tem o SUS. Se você não acessar o SUS, você não vai conseguir fazer esse transplante. Né? A gente tem um dos maiores programas de imunização do mundo, que é o programa de vacina. Né? A gente trouxe atenção primária, né, que é a atenção básica, trabalhar prevenção e promoção. Né? A gente trabalha com vigilância em saúde, né? Então é o SUS que fiscaliza todos os ambientes que a gente percorre todo dia, do aeroporto ao açougue, ao consultório médico, do médico particular, tudo isso tem SUS. Então, eu trago aquele, né, uso do SUS. É esse o gráfico de pessoas que usam o SUS no Brasil, pessoas que não usam o SUS no Brasil. Não tem. Não tem. Posso nunca ter ido na unidade de saúde, nunca ter ido no hospital do SUS. Mas na hora que eu piso num dentista particular, tem lá um alvará para ele funcionar, e quem dá o alvará sanitário é a vigilância sanitária, que é financiada pelo SUS. Então não existe. Então, quando perguntam, nunca usei. Não, é isso aí, ó. Não tem ninguém no Brasil que não. E quem chega também, porque até no aeroporto tem. Então, é um sistema que ele abrange muito mais, né, do que só o atendimento. Você depende de vigilância sanitária para fazer prevenção. Imagina se a gente não tivesse fiscalização dos lugares que a gente frequenta, não tivesse condições mínimas, que o consultório ele tem que ter esterilização. As doenças iam proliferar na vida, no mundo. Né? A gente não teria a qualidade do serviço que a gente tem. Então, por mais que eu nunca tenha ido num médico do SUS, eu dependo no meu dia a dia de serviço que o SUS realiza. E, saindo da caixinha da gente, é entender que 75% da população depende exclusivamente dele. Então, quem tem plano de saúde no Brasil é privilegiado. Tem que entender que é privilegiado. Né? Privilegiado no sentido... Não é nem legal eu dizer isso, mas porque eu fico reforçando uma coisa que o SUS é ruim e o SUS não é. Então, eu digo privilégio no sentido econômico, né? Mas o sistema ele não foi criado pensando nessas castas sociais. É um sistema pensado para toda a população. Então, a gente tem que desmistificar um pouco disso, SUS para pobre, porque medicamentos de alto custo, as cirurgias de mais alto custo, quem financia é o SUS. Né? Por exemplo, precisar de pôr uma prótese aí, que às vezes é uma cirurgia de 300 mil, o plano liberar um negócio desse, a gente, é isso aqui, entendeu? E no SUS não quer saber. Se você seguir o protocolo, não quer saber quem você é, de onde você vem, não vai fazer uma investigação social toda sua para você poder fazer isso daí. Então, acaba sendo um contrassenso, né? A pessoa dizer, olha, eu nunca usei o sistema, eu não sei o que, é um sistema para pobre, mas na hora que precisa fazer a cirurgia mais cara, que é um transplante, ela cai lá no SUS. Né? Porque, e aí você vai ter grandes hospitais aí que fazem essas cirurgias, transplantes, e que o SUS é que vai pagar. E não importa se a cirurgia é 500, 1000, ou se a cirurgia tem cirurgia de, sei lá, 50 reais, pequenas cirurgias. Mas sai do SUS, que não é gratuito porque a gente paga, né, gente? Então, quem paga plano de saúde paga 2 vezes, né? E a questão do sistema, e aí pode passar, qual que é os desafios que ficam pra gente? Eu não sei se é o desafio da política ou se é nosso, eu acho que é muito mais nosso, né? Porque se a gente não cobra os nossos representantes que essa política seja efetiva, que essa política seja abrangente, que a gente tenha direito àqueles princípios que eu falei lá atrás, para onde que esse sistema vai? Para onde, né, que essas pessoas vão... eu tenho plano de saúde, não estou nem aí. Mas, olha, quase 8 pessoas de cada 10 que você cruzar dependem exclusivamente desse sistema. E a população como um todo depende também. Né? Então, o que é o desafio do sistema hoje? É a gente tirar essa ideia que SUS é para pobre. SUS nunca foi pensado para pobre. A equidade, ela diz que eu tenho que pensar em áreas vulneráveis primeiro, mas SUS não é sistema para pobre. SUS não faz só procedimento barato, não. O SUS ele paga muito mais procedimentos caros do que os planos, porque
Quanto mais caro o procedimento que o plano pagar, é menos lucro para ele. Então, ele tem interesse. Porque para o plano, queridos, nós somos números. Se a conta não fecha para o plano falha. Né? Agora, no SUS não. O SUS ele não vai te barrar por essa questão. Pode ser que não tenha cota suficiente, porque também não tem recurso, né? Mas você não vai ser barrado por isso, não por um interesse mercadológico. Vai ser por uma falta de capacidade que a gente tem. E essa falta de capacidade está ligada ao quê? A pouca vontade política que se tem no Brasil hoje de consolidar essa política mesmo como a política que norteia o sistema. Não tem problema nenhum ter plano de saúde, ter serviço privado de saúde. O mercado está aí para isso. Mas a lógica tem que ser pública. Se a gente continua seguindo essa lógica de valorizar mais o privado está sempre... A gente vai cada vez mais deslegitimar a necessidade que você tem hoje, politicamente, de ter um SUS forte, de ter mais recursos, né? De ter políticas públicas mais abrangentes, que o Ministério da Saúde, né, ele aplique mais recursos para descentralizar, para os municípios conseguirem fazer assistência. Né? Então, se a gente não toma para a gente esse desafio de defender essa política, é uma política de Estado, gente. Então, hoje, defender direito fica parecendo que é uma coisa ideológica. Não é, gente. Saúde não é. Você pode ser o mais neoliberalista do mundo e garantir direitos mínimos. Né? Na Europa, boa parte dos países são liberais, tem governos de direita, de esquerda, ou de centro, etc. Mas quando a população bateu o pé, olha, saúde é uma coisa que não mexe. Seja você da direita, seja você da esquerda, seja você extremista, seja você o que for. É uma política de Estado, não mexe. Mas quem determina isso? É a população. Né? E é quem a população elege para poder definir isso. Né? Então, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra hoje está com um governo que é de direita. Né? Sendo direita ou de direita, mas tem um sistema público de saúde. E que se ele mexer, a população pá. Mesma coisa na França. A França, que é um governo mais de centro, é um sistema também, que não é um sistema tipo o nosso, mas é um sistema também que abrange toda a população. Lá, a população tem... Não, a gente quer ter um sistema que o Estado financie. E lá não tem especulação financeira, por exemplo. Você não tem um médico que recebe pelo mesmo procedimento R$500 e o outro que cobra 1.000. Ou um que cobra 100 e o outro que cobra 500. O médico que atende para o governo ou o médico que atende a população é padronizado. E isso também não faz com que os médicos não sejam a elite da sociedade. Eles são. Só que você não gera essa especulação financeira e mercadológica que você tem no Brasil. E no Brasil a gente caminha para isso, né? Tratar a saúde como mercadoria. Né? E se você trata a saúde como mercadoria, você está tratando você como mercadoria. O que te faz estar em pé, estar vivo todo dia como mercadoria. E se a gente fica refém disso, como, né? Quem que vai oferecer um serviço para a gente, né? Que seja abrangente, que pense em prevenção e promoção, que pense nas questões sociais, socioeconômicas, demográficas, nos diversos contextos que a gente vive no dia a dia? É o sistema único. Né? Então, o desafio que fica para a gente politicamente, a gente conseguir fortalecer isso aí. Para quê? Para ter mais financiamento. Porque se tem mais financiamento federal, vai chegar isso mais aos municípios. Ter uma política de Estado que realmente legitime que a gente precisa ter um sistema de saúde público, universal, que ele seja efetivo, né? Ele é efetivo, ele atende, gente, se a gente pegar, a gente tem bilhões de procedimentos por ano, né? Se a gente for investigar e colocar tudo que o SUS faz de bom, é muita coisa. Assim, tratamento de câncer no SUS é referência, nefrologia, quando as pessoas precisam de fazer terapia renal substitutiva, né? Que é a que a gente chama de hemodiálise. A maioria é tudo feito no SUS, né? São procedimentos de alta complexidade, né? Que são procedimentos que geralmente você precisou de vaga, você consegue, porque o sistema entende que é uma questão de vida ou morte, né? Então você tem que ter acesso a isso aí. E é um procedimento caro. Nefrologia é alta complexidade, você tem que ter uma cadeira ali, um equipamento altamente tecnológico que filtra o sangue ali. A pessoa tem que ir 3 vezes na semana, então existe todo um protocolo, e o SUS segue isso, por exemplo, vacina. Uma vacina numa unidade de saúde, ela segue muito mais protocolos do que se você for tomar em um lugar particular. O SUS tem um protocolo de vacinas
que ele é todo completo, assim, controla a validade, controla a temperatura. Por exemplo, você tem lá as vacinas no freezer, mas a vacina do dia você tira e coloca numa caixa e deixa ali para você não ficar abrindo o freezer para a temperatura não perder. Então, assim, você tem todo um sistema que funciona e que trabalha para oferecer serviços, né, e ações de saúde que sejam de qualidade, que contemplem aí a população e que atendam essas demandas. O outro desafio que a gente tem é fortalecer a atenção básica, prevenção e promoção, para poder desgastar menos o hospital, para poder ter menos filho em hospital, né? Quanto mais atenção básica, prevenção e promoção eu tenho, menos gente eu vou ter nas filas de UPA, né? E esse desafio da gente meio que tomar um pouco pra gente esse sentimento, né? É pensar que o SUS é direito, não é favor, não é de graça, porque a gente paga enquanto imposto, não hostilizar, achar que é um sistema que é feito para pobre, que é um sistema de ideologiazinha de esquerda, né? Porque é uma política de Estado, é uma política do Estado brasileiro. O SUS é a maior política pública que o Estado já fez. Não existe nenhuma política pública do tamanho da abrangência que o SUS tem, né? Então, não existe, vocês podem pesquisar e etc. É a maior, a mais abrangente, a que pega a população inteira no geral, né? Mas que precisa de quê? Que a população tenha consciência disso, que a população defenda, que a população vá nesses espaços que são conferências, que são conselhos, né? E que defendam mais investimentos, mais recursos, né? E não deixem que sucateiem a gente, né? Não deixem que a gente vire aí uma parte ideológica que oferecer, né? Porque isso não impede, isso não impossibilita o mercado de trabalhar, não, isso garante pra gente o quê? Que a gente não vai ter saúde como mercadoria. Isso vai dizer pra quê? Que se uma hora a minha condição financeira não está legal, eu tenho um sistema que me atende, né? E aí eu vou procurar o privado, se eu quiser, mas eu vou ter um sistema, né, que me atende. Eu tenho que ter consciência disso, né? Por exemplo, quando alguém se acidenta, é o SAMU que vai. O seu plano de saúde não sabe que você se acidentou, ele não vai mandar uma ambulância ali para você. A não ser que você tenha um plano Top Ultra Gold que cubra ele lá na sua casa te buscar e você saiba que você vai passar mal naquele coisa ou alguém esteja lá com você, quem vai vir é o SAMU. E se não tem, vai fazer o quê? Quem vai levar? Quem vai fazer? Então, assim, a gente, parece que as coisas estão postas, estão dadas, que é fácil, que é simples. Mas não, existe todo um sistema por trás e quanto mais esse sistema ele sofre desmonte, ele é deslegitimado, a gente corre risco de perder tudo isso aí, né? Então a gente não pode achar, não, o SUS é bom, é o SAMU. Não, é integral. É o SAMU que se integra à UPA, que se integra à unidade básica, que se integra à saúde mental, que se integra ao sistema de HIV/AIDS, ao sistema de imunização, ao sistema de transplantes. Isso tudo é uma rede que tem que estar integrada. Numa área não pode ser tão melhor que a outra, tudo tem que funcionar. Porque não adianta nada o SAMU ir lá e me pegar e na hora que eu levar para a UPA, se a UPA não tem condição de me atender, né? Mesmo que eu tenha um convênio. Então, é isso que fica para a gente, né? Então, o desafio do SUS, eu acho que é mais nosso, né? Enquanto sociedade brasileira, de entender e legitimar esse sistema e bater o pé que a gente, né? Igual a gente não quer a universidade pública, a gente quer sistema de saúde público também, né? Então, acho que era isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha... É uma aula de muitas horas, então, para resumir isso aqui é complicado, mas fica aí o contato da gente e se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, eu fico à disposição de vocês. É muita informação, mas nós esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto nós dessa palestra tão rica e cheia de conhecimentos sobre o SUS. Nós gostaríamos de reforçar o agradecimento à Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais e ao professor Jean Alves, que tão generosamente se dispuseram a fazer essas palestras e outros eventos em parceria com o nosso projeto. O nosso muito obrigado também a você, que acompanhou o projeto até aqui e assistiu todo o seminário buscando conhecimento sobre esse sistema tão importante para o nosso país. Nós contamos também com a sua ajuda para curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos para que a gente possa espalhar mais o conhecimento sobre esse sistema e que a gente possa entender melhor qual é o nosso papel também na consolidação dessas políticas públicas. Logo mais, nós vamos subir também os vídeos produzidos pelos extensionistas do projeto,
detalhando ainda mais como que foi essa história da saúde pública no Brasil.